Deixa eu ver. Ah, consigo aqui. Tá gravando agora. Vou liberar a galera aqui. Boa. Pessoal, a gente já inicia, tá? Deem só mais 2 minutinhos esperar mais gente entrar, a gente já inicia para respeitar o tempo de todo mundo. Fechou? Enquanto isso, o chat está liberado. Quem quiser ir digitando aí no chat também, vocês podem ir conversando. Galera, vamos lá, vamos iniciar. Gente, o chat está aberto, vocês podem ir tirando dúvidas aí no meio do caminho. A gente vai abrir para um Q&A no final. Bom dia a todos. Quem não está com o café de vocês, peguem o café de vocês. Eu estou aqui com a minha caneca Alto em Roy, né? Já estou com o meu café aqui também. Felipe já está com o dele. Pessoal, seguinte, obrigado pelo tempo de vocês. É um prazer estar aqui hoje com vocês, tá? O objetivo disso aqui é durar no máximo 1 hora, 1 hora e 15 ali com o Q&A no final. A gente vai deixar 15 minutinhos para perguntas e respostas. Enquanto isso, vocês podem ir mandando perguntas diretamente no chat, beleza? Bom, de novo, prazer, eu sou o Gabriel, sou head de receita aqui da PEN, eu que vou conduzir como host aqui, e hoje eu tô aqui com um co-host, que é o Felipe. Felipe, você tá conseguindo desmutar aí, falar com a galera também? Não? Deixa eu só colocar você aqui como co-host. Agora sim, agora Agora foi. sim? Maravilha. Tudo bem, Felipe? Beleza, tudo bem? Bom dia, Gabriel. Bom dia, pessoal. Estou super animado aqui para o papo de hoje. Galera, para quem não sabe, Felipe, CRO do Conta Azul e foi diretor de vendas do Pipefy.
né? Hoje ele vai ser o meu co-host aqui nessa apresentação. Eu acho que vocês estão vendo a minha tela, né? Depois, se vocês quiserem mandar aí no chat, sim, tô vendo, só para eu entender se está todo mundo enxergando aqui. E seguinte, o objetivo de hoje é basicamente a gente falar sobre receita previsível em 2026, a arquitetura de receita, né? A gente ter uma receita, conseguir ter mais previsibilidade. Basicamente, a gente poder integrar marketing, vendas e CS, tudo dentro do mesmo processo, de uma mesma arquitetura, a gente conseguindo integrar esses três setores e olhar para a receita como um único setor dentro dos nossos SaaS, dentro dos nossos softwares, né? Basicamente, a gente está aqui com um expert em receita que já liderou, ele estava me falando ali no off, liderou 280 pessoas dentro do Conta Azul. É muita gente só focada em revenue, é muita gente só de revenue, tá, galera? Então é uma estrutura absurda mesmo. Dentro do Pipefy, se não me engano, foi quantos, ô Felipe? 130? Não é isso? Quantas pessoas dentro do Pipefy de que você liderou em vendas? Tá mutado de novo? Você não consegue me mutar, cara? Que estranho. Agora eu consigo. Por algum Ah, tá, motivo, foi quando mal. eu muto de novo, eu não consigo voltar. Eu Tá, acho que o João fechou. ali está me ajudando. Beleza. Mas, bom, só dar um contexto rápido aqui, né, cara? O Gabriel já me apresentou aí brevemente, mas Felipe Ivo atua ali liderando times de receita. Hoje também atuo como advisor de empresas de alto crescimento, sou mentor Endeavor. Na Pipefy, cara, eu liderei time de vendas, eram 5 times de vendas distintos. A gente tinha 110 pessoas nesses times de vendas que cuidavam tanto de aquisição de novos clientes, mas também de upsell e cross-sell da nossa base de clientes. E na Conta Azul, aí eu tinha um escopo mais amplo, né, que além de vendas, eu cuidava do pós-vendas todo, né, CS, que era onboarding ongoing, mas também da jornada de parceiros, que era aquisição, onboarding e gestão de portfólios, além do atendimento. Né? Então, eram estruturas bem robustas ali. E eu sempre meu trabalho, assim, a forma que eu olhei, né, para o meu trabalho, foi de construir sistemas que crescem mesmo quando a empresa dobra de tamanho, triplica de tamanho. Né? Então, como que você prepara a empresa para crescimento com processos, playbooks, tecnologias que permitam esse olhar de jornada, né, de ponta a ponta. E ainda, só para fechar aqui, eu sempre olhei para vendas como ciência, né? E eu acho que é um olhar aqui que vocês vão ver ao longo da apresentação e que conecta muito com o trabalho que o Gabriel está fazendo ali na PEN também, de olhar para como que você estrutura processo, desenvolve playbooks, aplica tecnologia, treina o seu time e o seu time acaba atuando em cima dessa pirâmide que foi muito bem fundamentada, né? Ao invés da gente ficar dependendo de talento individual para ter o resultado lá na ponta. Né? Então é muito esse tema de estruturar a base para poder crescer. Mas nós vamos falar muito disso aí ao longo do papo de hoje. Legal, muito bom, Felipe. Bom, parabéns a todos que estão aqui hoje, né? Então, hoje a gente já está, se não me engano, aqui, pelo que eu vi, 30 alguma coisa pessoas já que estão agora aqui. Confirmados a gente tem 100, então muito provavelmente vai entrar mais gente aqui ao longo desse período. E vale lembrar que a gente tinha uma base ali de 700 pessoas que foram acionadas, né? Que foram convidadas para esse encontro diretamente, um convite particular, né? E tem gente que veio por anúncio, etc. Que aí soma uma base muito maior ainda. E presente aqui hoje, eu estou chutando que tenha mais ou menos umas 50, 60 pessoas. Vocês têm 32 aqui agora. Parabéns por vocês estarem se preocupando com o ano de 2026 de vocês e essa área de receita que é tão importante, independente do tamanho da empresa, né? Então eu falo que só um founder inicial ele já começa a olhar para revenue. E se você tem uma companhia que já está um pouco maior, você já deveria estar olhando para a área de receita como uma área só e não tratar vendas, marketing e CS separados. Beleza? Vamos iniciar aqui o nosso deck. Eu vou trazendo algumas dúvidas junto com o Felipe, então eu vou puxando ele também para ele respondendo aqui junto com a gente. Ô, Felipe, a primeira coisa que eu só queria perguntar para você antes de passar aqui para a próxima página é basicamente, cara, com a sua experiência, tanto CRO no Conta Azul e diretor de vendas no Pipefy, qual que era o gargalo quando você via que marketing e vendas, eles, tipo, não respiram o mesmo processo? Porque isso é uma briga histórica, né? Então, marketing fala que gera lead qualificado, vendas fala que esse lead não é bom, e aí a gente identifica uma briga ali no meio. Isso é só uma questão de meta desalinhada? Você acha que é uma dor mais profunda? Você acha que isso tem muito a ver com cultura? Qual que você acha que é esse gargalo principal que muitas das empresas que devem estar aqui hoje devem estar vivendo isso agora? Boa. Cara, primeiro, meta desalinhada, Gabriel, é só um sintoma, cara, mais superficial, assim. O problema real é quando você tem dupla verdade. Marketing opera em volume, vendas opera em prioridade, CS opera em valor, né? Ou seja, por definição, você já começa desalinhado, né? Porque cada um tem a sua própria verdade. E aí cada time otimiza aquele objetivo diferente
isso cria atrito, isso cria retrabalho, isso cria perda de tração, de velocidade. Né? Então, dando um exemplo prático aqui, que eu acho que é legal a gente ilustrar, né, com coisas que tangibilizam isso que eu estou falando. Na Conta Azul, por exemplo, quando o marketing e vendas passaram a operar com a mesma régua, o pipeline ficou muito mais limpo, taxa de conversão subiu e a gente ainda sem necessariamente aumentar investimento. Vou dar um exemplo aqui. Teve um momento que a gente chegou à conclusão que, cara, a nossa curva de topo de funil está flat. A gente não estava conseguindo trazer muito mais MQL com o investimento que a gente colocava e era um investimento bem robusto, tá? Mensal, mais de 1 milhão, né? Alguns milhões ali por mês para a gente alavancar topo de funil. E aí a gente tinha essa necessidade, a gente falou, cara, como é que a gente faz isso? Né? E aí o caminho foi, vamos desenvolver novos canais de aquisição, que eram coisas que a gente não trabalhava tão bem. Então, rede social, Meta Ads, TikTok, Instagram, além de podcast, né? Que a gente criou o nosso próprio podcast e começamos a patrocinar um outro podcast também como forma de alavancar topo de funil. Mas quando a gente começa a desenvolver um novo canal, cara, é muito difícil você estar com aquelas verdades alinhadas lá em cima. Né? Se marketing está priorizando volume e vendas tem que priorizar quais são aqueles MQLs com venda, conversão e tudo mais, a gente às vezes não chega num ponto em comum. Né? Porque às vezes o volume está vindo, mas aquele volume não converte. Né? Então o que a gente fez foi criar a rotina, que a gente chamou ali na Conta Azul de feedback loop, que era uma rotina diária entre marketing e vendas, com uma meta principal que não era nem de volume, nem de conversão, nem de venda. Era de validar esses novos canais. Então a gente chegou à conclusão que a gente falou, cara, se a gente precisa desenvolver novos canais, a gente precisa validar que esses canais são bons. Como que a gente definiu que a validação de um canal acontecia? A gente falou, cara, quando a gente chegar em 80% da conversão dos canais que a gente já tem bem estruturados, a gente vai dar esse canal como validado. Então, essa meta compartilhada, ela gera muito alinhamento de interesse e de objetivo, porque o sucesso de um time é o sucesso do outro time. Né? Então, a gente começa a trabalhar de forma muito mais alinhada. Né? E aí tem uma frase aqui que, cara, que eu escutei ela, que é time desalinhado não escala, eles se anulam. Né? Porque fica aquela guerra ali, um puxando para um lado, um puxando para o outro lado, e o negócio não flui. Né? Então, eu acho que a meta, obviamente, precisa ser bem alinhada, mas ela é um sintoma. O problema é quando o time trabalha com verdades diferentes. E aí eles realmente acreditam que eles estão fazendo o melhor, mas não necessariamente isso é o melhor para a companhia. Boa, muito bom, muito bom. Vários insights aí, quem tá com o caderninho vai anotando. Inclusive, eu sempre falo isso, né? Eu falo, quando você vai destravar um canal novo, qualquer canal novo perto do canal que você já tem é horrível, né? Porque é todo algo descoberto sobre esse canal novo. Então, basicamente, o Felipe trouxe como que você consegue enxergar se esse canal, por exemplo, tem muita gente agora que deve estar começando em 2026 falando, cara, eu quero começar a destravar Google, quero começar a fazer um podcast, quero começar a adquirir clientes de outro ICP, seja o que for. E qualquer canal que você vai iniciar, gente, perto do canal que você tem hoje, que já gera demanda para você, ele é um canal que, pô, ele não vai ser tão bom necessariamente que você ainda está rampando, né? Então, o ideal é você entender essas métricas, alinhar marketing e vendas. Basicamente, ô Felipe, só para anotar melhor ainda, era uma métrica de quanto de conversão que você olhava dentro de um canal novo para você entender se esse canal é bom ou não? A gente definiu 80% da Oitenta por conversão dos cento canais. 80%. Ah. de oportunidade para venda, de MQL, para MQL não, O né? funil Imagino que não. todo. O funil O funil todo? todo. De lead para venda. De lead para venda. Legal, Ah. muito bom mesmo. E É, até, Gabriel, só para a gente. Cara, desculpa aqui te interromper, mas aqui a gente está falando de receita previsível para 2026, de alinhar marketing, vendas e CS. Né? A tua pergunta foi relacionada a marketing e vendas, mas eu quero fazer um comentário aqui, cara, que essa frase, cara, ela é um mantra para mim e eu acho que vale a pena, talvez aí quem está ou anotar ou pensar nela, né? Talvez nem anotar, mas refletir sobre ela. Eu sempre falo essa frase, cara, e eu acredito muito nela, que não existe negócio de receita recorrente sem geração recorrente de valor. Então pensem comigo, se você quer ter um negócio de receita recorrente e o cliente toma a decisão todo dia de manter na sua plataforma, você precisa gerar valor para ele todos os dias. E aí talvez a forma mais simples de pensar, que todo mundo conhece, é o Netflix. Cara, se um dia você encheu o saco do Netflix, achou que não tem filme novo, não tem série nova, você não gosta mais, você simplesmente tira o seu cartão e para de pagar. Você churnou, porque aquela plataforma parou de te entregar valor recorrente. Né? Então, assim, é impossível você ter previsibilidade
quando o cliente tem que redescobrir sozinho por que ele deveria continuar pagando. Você tem que ajudar o cliente nessa jornada de geração de valor. Obviamente, pelo produto que você oferta, mas pelo serviço que você entrega lá na ponta. Né? E aí, isso muda tudo a forma como a gente olha, principalmente para vendas. Porque toda empresa, cara, normalmente tem um chicote comendo lá nas costas do líder de vendas, porque a gente pensa que, e a gente fala disso, né? Pô, vendas é o coração da empresa, vendas que fazem a empresa ir para frente. E eu acredito nisso. Não estou falando que isso é mentira. Mas se a venda ela é mal feita e CS, o pós-venda, não consegue reter esse cliente, reter essa receita, cara, você está ali com o problema do balde furado, que está entrando cliente, mas eles não ficam. E aí você tem que entender por que eles não ficam. Se vendas está fazendo um mau trabalho, se você não tem um ICT bem definido e o que está chegando do marketing não é uma demanda de boa qualidade, ou se de fato a sua solução não está com um product market fit adequado para que o seu cliente perceba o valor todo dia. Né? Então, só repetindo a frase, não existe negócio de receita recorrente sem geração recorrente de valor. E se o seu negócio que está aqui hoje não é de receita recorrente, a frase continua sendo verdade. Porque se o seu cliente compra pontualmente, ele precisa voltar e comprar de novo. Ele só vai comprar de novo se aquele produto for bom. Né? Seja ele qual for, sei lá, um shampoo. Se o shampoo é legal, você vai comprar aquele mesmo shampoo de novo. Né? E se não for, você vai ter um problema, porque você vai vender uma vez só. E vender uma vez só não está sustentabilidade para nenhum tipo de negócio. Muito bom, muito bom. Nossa, essa frase achei genial. Achei genial mesmo. Eu já vou até pulando aqui, mas só para concluir, tá? Eu vi um vídeo um dia, Felipe, de um investidor que ele falou assim: para mim, o melhor modelo de negócio ele tem três características. Ele tem que ter receita recorrente, ele tem que ter receita previsível, ou seja, você tem que saber quanto de receita você vai adicionar, por exemplo, no ano que vem. E o terceiro, que para mim é mais importante, então receita recorrente e previsível, e uma boa parte da sua receita tem que vir da sua própria base de clientes. Então, é basicamente o que o Felipe disse ali, tá? Não existe negócio de receita recorrente sem geração recorrente de valor, e eu acho que nem só de receita recorrente, né? Todo negócio tem que vender mais para as pessoas, vender melhor para as mesmas pessoas, porque basicamente o público ele é limitado, né? Vai achando que seu mercado-alvo ele é gigante e você não precisa vender mais para as pessoas, porque você vai ter que criar um portfólio robusto de produtos para conseguir vender mais para aquelas pessoas ou continuar vendendo para aquele mesmo cara. Vamos lá iniciar o deck aqui. Basicamente, o conceito de arquitetura de receita é basicamente a integração intencional desses três setores, né? Primeiro você vai integrar processos, pessoas e dados, você vai ter tudo isso integrado para criar um fluxo contínuo de geração de capital, de geração de receita. Primeira coisa entra a aquisição, que é marketing. Eu estava falando com o Felipe em off, ele falou que necessariamente marketing lá dentro do Conta Azul não ficava 100% debaixo do guarda-chuva dele, mas ele tinha um contato muito próximo, eu até queria entender como é que funcionava esse organograma lá dentro também. Conversão, vendas, então velocidade, taxa de fechamento, tá? E retenção CS, que é basicamente o LTV e a expansão da base. Ou seja, você vai integrar os três setores de uma coisa só. Às vezes você bota um dono em cima, que muitas das vezes é o CRO, né? Se você é um founder inicial, você tem que ser esse cara que vai olhar já para isso, você ter a mentalidade de, cara, quem que é o meu cliente que está me deixando mais dinheiro? É esse cara que eu vou adquirir em marketing. Felipe, quando você era CRO, qual que dessas três funções dentro de, por exemplo, marketing, vendas e CS, na sua opinião, era mais negligenciada? Tinha alguma coisa assim do tipo? Isso influenciava muito na tua vida ali, nas suas metas que você tinha a bater mês a mês? Ô, Gabriel, na minha experiência, cara, tanto das empresas que eu liderei diretamente, quanto das empresas que eu mentoro ou faço um trabalho de advisor, cara, 100% das vezes a função mais negligenciada é CS. Sempre no início, todo mundo negligencia a retenção. Por quê? Natural, cara. O foco é vender. Você precisa crescer, você só tem crescimento se você tiver venda. Né? Mas muitas vezes, não vou falar que sempre, isso custa caríssimo. Você queima muito capital para trazer ali novos clientes, né? Para a tua estrutura de venda, para investimento em mídia paga e tudo mais, né? Que a gente acaba computando isso tudo no CAC. E se você não consegue reter, você destrói previsibilidade e reduz a LTV. Né? Então, eu sempre falo, cara, a pior venda é aquela venda que CS não consegue sustentar. Então, eu não acho que é errado a gente focar em venda, mas é errado a gente focar só em venda e não focar, cara, em vender para o cliente certo e vender para o cliente que extrai valor, que é aquele cliente que vai ficar contigo no médio e longo prazo. Né? Então, essa é a minha experiência. Eu nunca vi diferente, cara. Sempre todo mundo está olhando para topo de funil e venda e pouca gente está olhando para retenção. Retenção começa a virar um problema quando você percebe que a síndrome do balde furado está acontecendo na tua empresa. E quase toda empresa passa por isso em algum momento da vida dela.
de vender Tá. para o cliente errado e não conseguir reter. Legal. E o que você acha, Felipe, que esse cara deve fazer? Aqui tem empresas que faturam, pô, até os seus 50 mil mês, até 40 milhões mês, que eu vi ali no nosso preenchimento de formulário. Independente do tamanho, o que você acha que esse cara pode fazer agora em dezembro para ele já se planejar para 2026 e 26 e entender, cara, eu preciso fazer isso de mudança para o ano que vem? Você acha que, por exemplo, uma dica prática, eu, por exemplo, falaria para esse cara, fala com o seu cliente. Liga para ele agora, liga para quem você conseguir agora, entende o que você poderia vender a mais para ele, ou como que você está agradando ele, como que você pode colocar ali para ele continuar pagando sua plataforma, ou entende o ICP dele para você adquirir mais gente parecida em marketing. O que você acha que esse cara deve fazer agora em dezembro para ano que vem ele já começar a ter um resultado melhor? Cara, eu sempre penso que a gente tem que identificar as causas raízes dos problemas que a gente está vivenciando. Né? Tem um framework que eu sempre usei, tanto quanto Azul quanto Pipefy, que é super simples, mas poderoso, que é o FCA, é o fato, causa e ação. Né? Então, assim, você só consegue resolver um problema se você souber qual que é a causa daquele problema, por que ele está acontecendo e qual que é o seu problema. Né? Então, óbvio que cada empresa aqui vai ter desafios diferentes, mas normalmente os desafios passam por definição do ICP, saber quem é o seu cliente ideal, né, que é aquele cliente que fica na tua plataforma, e para saber disso, muitas vezes você tem que saber por que seus clientes saíram. Então, uma coisa que você já mencionou aqui por cima, cara, eu sempre gosto de olhar muito para motivo de closed lost, motivo de churn, né? O motivo de closed lost é aquela venda que não aconteceu, que se perdeu logo no início ali do teu funil, né? Então, chegou um lead, talvez marketing qualificou ele como MQL, né? Se o seu funil tiver estruturado dessa forma. Vendas qualificou o SQL e o SDR ele qualificou o SDL, SQL e o vendedor não conseguiu fazer a venda. Por quê? O que faltou? Eu acho que isso é bem importante. E depois o motivo de churn, que é aquele cliente que comprou, mas por algum motivo saiu. Por que ele saiu? Era o problema de produto, é problema de atendimento, é problema de não ter conseguido fazer ativação, é problema de ter ido para um concorrente, é problema de preço. E então, assim, a primeira coisa é olhar para dado, para você entender quais são os problemas que você está tendo, que são os fatos. Né? Você vai falar, cara, o fato é, pô, meu churn está em 3%. Putz, está alto para caramba, estou perdendo muito cliente. Aí você vai entender por que meu churn está em 3%. Ah, porque meu produto não tem uma funcionalidade, porque meu time não está conseguindo prestar o serviço, porque ele não está conseguindo ativar. Porque o cara que consegue ativar em 30 dias, pô, ele fica comigo. O cara que não consegue, ele não fica. Ah, por que ele não está conseguindo ativar? Ah, porque eu não estruturei bem um processo de onboarding, porque ele não está tendo acesso a uma informação XY, ou porque meu produto é complexo, enfim, não importa. Então, assim, e depois que você fez essa análise de dado, talvez você vai para algumas entrevistas estruturadas com alguns clientes, daqueles motivos principais, fala, cara, o que aconteceu contigo? Por que você saiu? Né? E aí talvez escutar isso é bem relevante. Né? Boa. Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha, assim, de identificar a causa raiz do problema e desenhar bons planos rápido para você estruturar e resolver aquilo que está mais machucando na tua operação. Legal. Então, basicamente, completando aqui o que o Felipe disse também, eu acho que não só você falar, né, antes de você ver os dados aí, vai lembrar, gente, dado pode ser um Excel, tá? Não precisa você ter uma infraestrutura de CDP, de CRM, um Salesforce da vida para você olhar para isso. Quem tem planilha já consegue olhar para isso. É você ir na unha ali entendendo por que você tem, né, pô, 3% de churn, já tá alto. Como que eu olho para essa base? Quem que é esses caras que saíram? E mais do que falar, eu acho também que o cliente que saiu é também você falar com o cliente que está na sua empresa durante muito tempo. Tá? Eu acho que é um insight valioso aqui, principalmente para o aumento de receita. Então, cara, esse cara já está aqui há muito tempo. Eventualmente, vale uma entrevista para esse cara. Por que que você está aqui tanto tempo? Por que que você me paga todo mês? O que que eu posso te fazer para deixar ainda você mais satisfeito? Né? Porque mais do que você pivotar sua empresa para o cliente que sai, é você pivotar sua empresa para o cliente que fica. E você entender o que que você pode vender mais para esse cara. Tá? Basicamente, os três pilares de arquitetura de receita aqui, a gente está falando de processos integrados, então você tem que ter a definição clara de cada etapa do funil. Eu já trago a pergunta do Vitor ali, de cada etapa do funil e handoff, ou seja, passagem de bastão entre os times. Então, cara, o que que é um SQL? O que que é um MQL? O que que é o meu lead? Tem isso, eu acho que isso é a principal coisa, tá? Que quem não tem definido isso ainda hoje, defina. Você vai cascateando isso dentro do seu ICP. E eu já entro no tópico de ICP também. Dados centralizados, tudo no mesmo painel. Eu recomendo isso tudo dentro de um mesmo dash. E accountability. Eu acho que você tem que ter donos de cada etapa e uma cadência de revisão. Se você é um cara sozinho, você é o dono de todo esse processo. Qual dos três pilares hoje está mais fraco na sua operação? Aí tem uma provocação para vocês refletirem hoje.
O Felipe trouxe ali sobre ICP e até trazendo sobre processos integrados, eu já trago a pergunta aqui sua, ô Victor. Mas uma questão, ô Felipe, rapidinho, você trouxe sobre ICP ali. Cara, na minha visão, eu acho que todo mundo tem ICP definido e a real é que o ICP, mesmo que o seu ICP não muda, o ser humano ele muda, né? Ele sempre está mudando. E para a gente fazer esses processos integrados, a definição clara de cada etapa, eu preciso ter esse CP muito bem definido. E todo mundo acha que tem. Você revisava esse CP lá dentro da conta azul, de quanto em quanto tempo que era essa revisão? E aí eu já puxo a pergunta do Vitor aqui no chat. Cara, primeiro, bem importante a pergunta, né? E quando a gente fala de ICP, a gente tem que ter muita clareza e todo mundo tem que participar do ICP, né? Da construção do ICP. Normalmente, ICP, muitas vezes, fica uma função ali de marketing, né? Você delega para marketing e fala, cara, quem que é meu ICP? E aí, marketing faz lá uma pesquisa profunda, entende, cara, conversa com o produto, mas, cara, no fim das contas, o ICP, beleza, ele tem que ser construído, talvez com visão de produto e de marketing prioritariamente, mas ele precisa ser validado por vendas e por CS. Né? Porque quem está lidando na vida do cliente é vendas e CS. Vendas que está vendendo e CS que está retendo esse cara. Né? Então, de tempos em tempos, você precisa revisitar ICP. E eu nem diria que tem assim um prazo adequado para isso, porque depende da operação de cada um. Mas como o seu produto vai evoluindo ao longo do tempo e você vai tentando mover upmarket, tentando abraçar novos segmentos da indústria e por aí vai, o ICP ele vai mudando ao longo do tempo, né? Porque o seu produto vai sendo sofisticado ao longo do tempo também e a proposta de valor vai se alterando. Então, e normalmente você vai abraçando mais segmentos, então você vai criando novos ICPs, né? Então, e ajustando a sua estratégia para cada um deles, estratégia de preço, estratégia de posicionamento, estratégia de comunicação. Então, essa revisão precisa acontecer, tá? A gente, normalmente, na Conta Azul, por exemplo, sempre revia isso pelo menos 2 vezes por ano. Então, no Mid-Year Review ali, que acontecia em julho, agosto, a gente voltava e falava de ICP, e falava ali de roadmap de produto, o que isso mudava, como que isso impactava, quais ajustes a gente precisava fazer, mas não necessariamente precisa acontecer com maior ou menor frequência, precisa ser ajustado para a tua operação. Agora, Boa. o erro é não definir o ICP e não ter clareza de quem é o ICP. E quando a gente fala de ICP é para quem que eu quero vender, mas também é para quem que eu não quero vender. O ICP ele é mais poderoso, inclusive, para você falar não do que para você falar sim. E essa clareza é bem importante, porque às vezes você começa a implicar em muito custo de servir, fricção, problema de reclame aqui, porque você está vendendo para o cliente errado. Né? E acaba manchando um pouco a reputação de marca e gerando um problema de custo também. Boa. Vou só puxar para a pergunta do Vitor aqui, ó. Felipe, uma empresa que não tem uma estrutura de revenue, ou seja, não se pensa na integração de marketing, vendas e CS, qual você acredita que seja o primeiro passo para iniciar uma estrutura, além da definição do ICP, que eu acho que é o principal ali também, né? Legal. Cara, assim, no early stage, né, quando você está começando, ninguém tem um time dedicado de RevOps. Porque não cabe na operação. Você está com outras prioridades, você precisa vender, você não está nem vendendo ainda, ou talvez você nem tenha um marketing bem estruturado, um branding bem definido. Então, assim, mas mesmo que você não tenha uma estrutura, porque normalmente ninguém tem, alguém tem que vestir esse chapéu. Alguém tem que ser direcionado e falar, cara, eu sei que vai olhar para isso. E aí eu falo para vocês, né, até antes de Conta Azul e Pipefy, porque as duas empresas, quando eu cheguei, já tinham uma estrutura razoável de RevOps, pelo tamanho que essas empresas estavam, mas lá na Sanil, cara, não tinha. Quem que era o RevOps da Sanil? Eu, que era o líder de receita. Né? Então, eu que era responsável por coletar os dados, por definir quais eram as métricas que a gente olhar, o que é North Star Metric e por aí vai. Então, assim, RevOps, ele não é um cargo. RevOps, ele é uma prática. Né? Então, tem que ter alguém que está olhando para isso. Né? Então, eu acho que a resposta, Vitor, né? Eu acho que a resposta, Vitor, é tão simples quanto essa. Quem na tua empresa que é o dono disso? E talvez se você não souber, você que deveria ser o dono. Se não tiver alguém óbvio, quem é o dono tem que ser o líder. Mas alguém tem que estar olhando para aquelas principais métricas. E aí, eu acho que o que funciona no início, cara, é um funil simples, pouca métrica, mas que sejam métricas extremamente claras e poderosas. Cara, se tiver times, né, de diferentes, ou pessoas, às vezes nem são times, são pessoas, são donos de marketing, venda, CS, cara, constrói um ritual semanal com todo mundo na mesma mesa. Então, senta junto, discute junto aquelas poucas e boas métricas de um funil bem simplificado. No início, outra dica, cara, tem um CRM muito bem organizado.
Porque para ter métrica, você precisa organizar seus dados. Então, se não tiver input no CRM, não tem métrica. Então, mesmo que o CRM seja uma planilha de Excel que você está lá preenchendo, sempre preenche ela. Entende por que, que o cliente, quantos chegaram, quantos leads, qual foi a conversão, como que eles passaram de fase, por que, que perdeu, por que, que ganhou e por aí vai. Por fim, cara, tem o ICP rígido, que é saber para quem vender e para quem não vender, que isso evita custos altos de servir. E aí, só para arredondar assim, minha forma de pensar, né? O que mata uma empresa em early stage não é falta de processo. Normalmente é excesso de complexidade. Você quer medir tudo, tem métrica para caramba, quer vender para todo mundo, e aí você começa a se embananar porque você está vendendo para todo mundo. Então, assim, volta para o básico. Cara, funil simples, poucas metas, ritual semanal, CRM organizado, ICP rígido e alguém como owner, né? Porque é uma prática. RevOps é uma prática, não é um cargo. Não sei se respondi, Muito Vitor. Se bom tiver mesmo. É isso aí. algum Não, complemento aí, eu manda achei bala. ótimo, Felipe. Achei ótimo. Vitor, se tiver algum complemento, manda aí. Mas, cara, eu acho que o primeiro passo também é um invite recorrente na agenda. É o que o Felipe falou ali, é os ritos, né? Então, seja você sozinho, ou seja, se você tem ali, pô, o dono de marketing, o dono de vendas, é criar um alinhamento de receita toda semana, onde vocês vão sentar e vão entender onde é que está o gargalo da operação e um CRM bem preenchido, né? Igual o Felipe falou ali, seja uma planilha de Excel, você tem que ter os dados lá, o que não é medido, não é melhorado, tá? E é basicamente o que o Felipe estava falando sobre early stage ali, né? RevOps é raro no early stage, né? A maioria das empresas pequenas ainda vive no caos organizado, né? Sem um papel formal para alinhar marketing, vendas e CS. O ponto de virada geralmente é entre 50 a 150 funcionários. Aqui, basicamente, o desalinhamento começa a doer tanto que as empresas estruturam RevOps. Aí você já começa a entender, pô, tô começando a tomar churn, preciso começar a olhar para isso. Eu já vou para sua pergunta ali, tá o Éder ali embaixo. Nas grandes, o RevOps é praticamente obrigatório, como Conta Azul, por exemplo. Isso já é algo que já tem dentro da empresa muito bem estruturado. Não é um luxo, né? É uma infraestrutura básica de crescimento. Só que o que fica aqui na cabeça de todo mundo é: será que eu preciso esperar crescer para implementar RevOps? Não é justamente o que atrasa o seu crescimento? É o que o Felipe falou, cara. RevOps, ele não é necessariamente. Eu não enxergo, na minha opinião, tá? Eu não enxergo necessariamente RevOps como um setor. Na minha opinião, eu enxergo ele muito como uma cultura também dentro da empresa, tipo uma cultura de growth, basicamente. Então, acho que vocês já têm que começar a pensar nessa arquitetura. Só de vocês estarem aqui hoje já significa que vocês estão preocupados com isso, tá? Então, isso não é algo complexo. Você já começa a se preocupar com receita. É para essas três áreas que você tem que olhar. Então, preciso crescer minha receita no que vem? Cara, primeiro, você já está tendo churn? Não. Olha, precisa adquirir demanda. Já está adquirindo demanda? O problema está em conversão? Será que está em vendas? Ô Felipe, esse slide mostra que o ponto de virada é de 50 a 150 funcionários. Eu já vou trazer sua pergunta ali, tá, Éder? Que é onde o desalinhamento começa a doer. Na sua visão, você acha que tem que esperar crescer para implementar RevOps? Ou você acha que atrasa o crescimento se esse cara não implementa lá no início? Eu sei que você já meio que respondeu isso ali na resposta do Vitor, mas você acha que é algo obrigatório o cara que é menor já começar a pensar nisso? Ou ele primeiro, pô, precisa adquirir demanda, precisa vender? Cara, eu acho que é totalmente obrigatório e importante, porque o RevOps, ele não só acelera o crescimento, mas ele impede ou reduz a chance de você crescer torto, né? Crescer sem qualidade. Então, quando você cresce em alinhamento, você acaba escalando ineficiência. E a conta vai vir, né? Você vai pagar essa conta em algum momento. Então, mas de novo, não necessariamente você precisa contratar uma pessoa e ter esse custo, porque talvez sua operação não comporta isso. Mas alguém tem que estar com esse chapéu ali de RevOps, né? Cara, toda empresa que eu mentoro, que espera demais para estruturar o RevOps, vai enfrentar retrabalho, reimplementação, vai perder tração. Então, eu acho que o RevOps é muito menos sobre escala, mas muito mais sobre evitar o caos. Crescer desorganizado, crescer torto e depois ter que ajustar um monte de coisa, ter cliente reclamando, clientes com alto custo de manutenção, alto custo de servir, né? E esse problema ali do balde furado. Então, não vou bater muito aqui mais no ponto que eu acho que a gente já explorou bastante, mas é nessa linha. Boa. A pergunta do Éder aqui, ó. Felipe, essa pergunta é muito boa. Em uma empresa como a Conta Azul, que você atingia milhares de empresas, eu imagino que o ICP era muito amplo, assim, né? Porque, pô, tem muita gente. Então você pode atingir. O público-alvo, na verdade, ele é muito amplo, né? Como que era definido o ICP de vocês? Você pode dar um exemplo? Como que era feita essa Posso. definição? Cara, aqui tem algum nível de complexidade, eu vou tentar simplificar ao máximo, tá? Cara, primeiro era feito um esforço pelo time de produto de entender product market fit, tá? Como é que a gente fazia isso, cara? E aqui tenta imaginar comigo um gráfico, uma matriz 2 por 2, né, onde eu tenho segmentos da indústria,
Então, uma empresa de serviço recorrente, uma empresa de comércio varejista, comércio atacadista, indústria, e aí a gente abria bastante isso, tá? Todos esses segmentos que a gente trazia, e a gente cruzava esses segmentos que estavam chegando por conversão e por churn. Então, o primeiro olhar é para quem que a gente está conseguindo vender, quem está comprando e quem está ficando. Né? Então, se a gente começava a olhar e falar, putz, empresa de serviço recorrente, a conversão é muito mais alta do que a indústria, por exemplo, e eles ficam muito mais tempo com a gente. Opa, parece que o nosso produto tem um fit muito maior para esses caras, porque eu consigo vender mais, eu estou convertendo mais, eu consigo reter mais. Então, a gente já começava a ter um cheiro de ICP com dado de produto. Né? Além disso, obviamente, a gente olhava para engajamento, para funcionalidades que esses clientes estavam olhando, então, mas eu não vou entrar nisso, que isso se torna mais complexo. Do outro lado, marketing, né, principalmente o time ali de PMMs, eles estavam olhando para o mercado, olhando para a concorrente e entendendo onde que a gente se diferenciava, fazendo entrevistas, perguntando para cliente, tanto que virou cliente quanto os que saíram, para validar essas questões. Né? Então a gente ia afiando o machado, falando, cara, ó, nosso produto é muito bom para isso aqui. E aí, em paralelo, o time de produto desenvolvia o roadmap para ter uma parcela maior de ICP. Né? Putz, comércio varejista, eles estão churnando porque a gente não tem frente de caixa. Putz, vão desenvolver frente de caixa porque esses caras precisam de frente de caixa. Né? Ou ele não tem uma funcionalidade específica que esses caras precisam, vamos fazer isso. Né? E enquanto isso não acontecia, a gente definia o nosso ICP e marketing afiava o machado para tentar trazer o máximo de leads e de MQLs dentro do ICP, porque a gente tentava só vender para ICP. Isso era a verdade absoluta? Não. De vez em quando a gente vendia para alguém que não era ICP, ou por erro de processo, ou porque putz, fez vendas, achou que fazia sentido, mas normalmente a gente pagava a conta em algum momento, quando a gente vendia errado. Tá? Então, foi a construção mais ou menos nessa linha. Se quiserem aqui perguntar mais, fica à vontade aí, Éder, que a gente pode explorar um pouquinho mais, tá? Show, muito bom mesmo. É isso aí. Bom, vamos lá. Acho que a gente entrando aqui, falamos sobre marketing e vendas, basicamente, né? Então, pô, definição de CP e conversão. Uma coisa que eu trago aqui é retenção, que eu acho que é uma coisa que o Felipe ele vivia diariamente no dia a dia dele ali, né? Toda a parte de atendimento, CX, enfim, CS. Basicamente, uma provocação que eu tenho para fazer para vocês é: o seu CS hoje ele faz parte da receita ou ele só apaga incêndio? O seu CS participa do desenho de CP e campanhas ou só entra depois para segurar churn? O próprio Felipe já chegou a falar disso aqui. Cara, na minha opinião, o suporte, né, CS, ele e vendas deveria definir o ICP, porque é onde os dois estão mais juntos. Se você é um founder no início, eu acho que uma boa parte da sua agenda deveria estar destinada, ou até mesmo, pô, até 30 pessoas, uma boa parte da sua agenda deveria estar destinada a atendimento e vendas. Você precisa entender do seu cliente, falar com o seu cliente, entender como que você constrói essa arquitetura de receita, ela é desenhada basicamente dessa forma. Você vai entendendo qual que é o seu ICP que te dá mais LTV. Hoje você sabe qual canal, por exemplo, te dá mais LTV e onde você tem uma menor taxa de churn, por onde, qual que é o caso de uso, né? Então, enfim, eu vou trazer, já trago sua pergunta ali, ô Éder, na verdade acho que ele está complementando, mas é uma provocação para vocês fazerem dentro da operação de vocês hoje, tá? Ô, Posso, Gabriel, deixa eu só pode? fazer um comentário Claro. rápido aqui, cara. Putz, você está falando aqui, eu estou pensando. Cara, se CS entra só para apagar incêndio, incêndio vira modelo de negócios. Sua empresa passa a operar como bombeiro. Você até chama o cara, ó, o bombeiro, a gente até brinca, né? Porque só apaga incêndio. Então, assim, a gente precisa sair disso, né, cara? Como é que a gente ajusta o modelo mental para sair disso? E aí vem isso que o Gabriel falou, né? De CS participar do ICP, porque cliente errado não se salva com onboarding. Onboarding não faz milagre, galera. O cliente é errado, ele não tem fit para produto. Né? Então, a gente tem que sair dessa visão que muita empresa tem de que CS é bombeiro, porque a gente passa a operar como incêndio sendo modelo de negócio, e isso é muito danoso para qualquer negócio. Principalmente aqui no Brasil, né? Que a nossa cultura já é de corrigir e não de prevenir, né? Então, assim, o ideal é a gente prevenir esse tipo de coisa. Então, não é venda a todo custo, você tem que vender bem. É o que o Felipe falou, o onboard não vai corrigir o cara que vendeu errado, tá? E eu conheço o closer que já falou isso, que já falou, cara, eu vendi sabendo que esse cara ia dar churn. Olha que frase horrível, horripilante, né? Porque é desastroso. E quando você está no início de uma empresa, a gente até entende, a gente já fez isso aqui, entendeu? Mas chega um momento que isso não é sustentável, não dá, galera. A gente precisa focar no cliente, entendeu? Não adianta. A empresa é foco do cliente, é você entender o foco do cara e tentar servir ele da melhor forma possível. E o onboard não vai corrigir isso. Ele tem que estar no momento ideal dele, ele tem que ser o cara ideal, tá?
Bom, vamos entrar no planejamento estratégico e projeção de crescimento para 2026. Como garantir que a meta de 2026 não seja apenas um desejo, mas uma consequência matemática? Então, você sentar ali e entender quais que é as metas de 2026. Já pararam para pensar como que vocês definem as metas de vocês mês a mês, ano a ano? Tem gente que bota a meta do nada e aí frustra o time. Não, essa é a meta. E não sabe por que está colocando aquela meta ali. O erro mais comum é projetar um crescimento baseado apenas na contratação de vendedor ou definir metas sem olhar para a capacidade de entrega de CS ou geração de demanda em marketing. Felipe, você já deve ter planejado já de desenho de Pessoal, planejamentos ó, anuais aí ao longo da sua carreira. Qual que é o erro mais comum na hora de projetar crescimento? Travei? Travei um pouco, desculpa, você galera. deu uma travadinha, mas O voltou. Felipe, qual que é o erro mais comum? Desculpa, qual que é o erro mais comum aí no planejamento estratégico, na hora que a gente vai desenvolver um planejamento para o próximo ano? Você já deve ter participado de vários. Você acha que contratar mais vendedores ou colocar verba de mídia é o único caminho? Se não pode fazer mais isso, qual que é a primeira métrica de marketing CS que você precisa olhar antes de falar em contratação de vendas ou, por exemplo, Que o Gabriel travou de novo. Bom, Ele, eu ele acho, deu uma travada aqui, ele já tá voltando já. boa. Mas, Eu mas acho pode que eu peguei a seguir. pergunta dele aqui, parece que ele voltou a mexer ali, mas eu peguei a tua pergunta, o Gabriel, de, cara, se faz sentido contratar mais vendedor, colocar mais dinheiro em mídia, né, ou não. Cara, a gente sempre tem uma tendência, né, ou pelo menos das empresas que eu vi, de olhar para vendas como salvador da pátria, né? Ah, crescimento, pô, vendas é motor de crescimento, é o coração da empresa, coloca a meta nos caras lá que eles vão resolver, né? Mas assim, voltando, né, no tema de causa raiz, pode ser, se sua operação estiver muito saudável, se tiver clareza do ICP, marketing está trazendo vendedor, está trazendo MQL, cara, e às vezes sua operação de vendas está mal dimensionada, putz, às vezes você precisa colocar mais vendedor mesmo, né? Mas antes de contratar vendedor, cara, você tem que olhar, quer dizer, eu gosto de olhar para a taxa de conversão por origem, por canal, né? Então, cara, como é que está a taxa de conversão de cada canal de growth que está chegando? Porque se o funil não converte, contratar vendedor é contratar ineficiência, contratar frustração. E isso ainda gera um outro problema, porque se você traz mais vendedor, você está dividindo o bolo de MQL daqueles vendedores que já estão dentro da operação. A galera para de bater meta, ninguém bate meta, seu time está desmotivado e acabam saindo. Porque vendedor bom vende. E ele vive com incentivo de. Desculpem, ele vive com incentivo de remuneração variável. Tá? Então, eu sempre gosto de olhar ali em marketing, cara, custo por SQL válido, né? Cara, se esse número normalmente está muito alto, mídia não é um problema, talvez o problema seja de segmentação. Em CS, eu gosto de olhar muito para a ativação dos 30 primeiros dias, né? Então, se o cliente não está ativando rápido, provavelmente você está jogando dinheiro fora, né? Porque você não vai ter LTV se você não tiver ativação, né? E em vendas, esse tema de conversão por origem por canal. Então, assim, enfim, cada operação vai ter métricas diferentes para você analisar como que ela está performando, e se faz mesmo sentido despejar dinheiro com mais vendedor ou mais dinheiro em mídia, mas eu sempre gosto de olhar para as métricas e ter clareza de quais são essas métricas que são importantes para a sua operação, né? E o crescimento, cara, ele começa muito antes da venda e continua depois dela, né? Então, esse processo tem que estar bem desenhadinho. acho que minha internet voltou, tá, gente? Desculpa. Voltou, Se você estamos voltar escutando aí, bem. vocês me falam aí no chat Alphaville, choveu, a internet aqui vira uma loucura. Vamos lá, vou pular o slide aqui. Muito legal, Felipe, muito bom insight. A gente, inclusive, já entrando nisso de arquitetura de aquisição, para você entender, né? Pô, chega de lead lixo em 2026. O Felipe estava falando off comigo que ele nem olha para lead. A gente aqui dentro da PEN também fala que lead é uma métrica chula, né? A gente olha sempre para MQL. Para mim, o funil de vendas ele começa com geração de MQL no topo. Então, assim, o foco ele tem que mudar de volume de leads para receita dentro do pipeline, né? Eu olho muito para a quantidade de receita que tem dentro do pipeline, começa a geração de MQL, aí eu vou para SQL e eu vou descendo esse funil. Na minha opinião, venda só tem que aceitar o que está no ICP, se não tá, tem que voltar esse cara para nutrir. Eu até queria entender, Felipe, como que você equilibra isso, né? Pô, o vendedor ele já tem isso muito claro na hora dele fazer uma venda. Pô, esse é o cara do ICP, se não é, vai negar a venda mesmo. Acaba acontecendo venda errada, normal, então o importante é pivotar. Aí trazendo essa pauta para ti. E o impacto financeiro, né? A redução do CAC.
é o que mais impacta, na minha opinião, a arquitetura de receita. Inclusive, vou entrar numa tela ali, falando exclusivamente de mídia paga, que ano que vem tende a ficar 12% mais caro só pelo fato de repassar imposto, e tem uma estratégia que dá para vocês fazerem já para reduzir esse custo. Mas eu queria entender de ti primeiro, ô Felipe, como que passa esse ICP por vendas? Acaba acontecendo venda errada, é normal. Esses caras eles têm uns playbooks ali, eles já entendem, tem treinamento semanal para ele olhar para o ICP e conseguir trazer esse cara para dentro, tanto vendas quanto marketing, né? É, cara, primeiro, assim, eu sempre vejo, Gabriel, que meta de marketing e vendas, ela tem que ser a mesma, cara. Porque senão você gera fricção, né? Imagina, ah, pode ficar muito cômodo de vendas falar, não, não aceito porque não está no ICP. Devolve, porque ele não conseguiu vender, ou não vendeu rápido, com ciclo de venda rápido, né? Então fica aquela queda de braço. Ah, não está no ICP. A marketing fala, pô, está no ICP sim, eu sei que não sabe vender, sei que não tá, que não aprendeu a vender, o time que está mal treinado. Cara, então você tem que alinhar que, cara, vendas e marketing tem que estar diretamente relacionado ao resultado. Só que tem que ter um quality check ali em CS. Porque se o vendas e marketing vendeu, mas não conseguiu reter, isso também é um problema. Né? Então, normalmente se amarra a venda ou na ativação ou na retenção. Então, você faz a venda. Agora, se o vendedor, se aquela venda não ativar em 30 dias, você tira a comissão do vendedor. Se aquela venda der um churn em 60, 90 dias, dependendo da sua operação, você tira a comissão do vendedor. Então você começa a alinhar, cara, que ou você faz o contrário, porque aqui nós estamos falando de penalização, né? E às vezes na regulação brasileira penalizar é ruim. Mas às vezes o que você faz é dar um extra. Ao invés, se você tem 100% de comissão para pagar para o vendedor, paga 80 e depois você paga mais 20 se continuar. Ao invés de você pagar 100 e tirar 20, paga 80 e depois você paga 20 se ele ativar ou se ele continuar como cliente depois de 60, 90 dias. Então tem mecanismos para evitar, né, os desafios que a gente tem aqui de legislação. Mas é bem importante você ter esse quality check para marketing e vendas não vender e depois não reter. E esse alinhamento de marketing e vendas com métricas únicas e metas únicas também é bem relevante. Boa, muito bom. Cara, muito bom esse insight aí ainda da Comissão dos Vendedores. Isso aí, muito bom mesmo. A parte de baixo aqui, arquitetura de retenção, CS, receita, é o que o Felipe já disse, o cliente precisa ver valor em até 30 dias. Então, o onboard, eu acho que é algo, e onboarding é algo negligenciado também, viu, galera? Cara, de novo, a gente não precisa falar que o onboarding, principalmente em negócios com receita recorrente, é isso que vai garantir um LTV maior para ti. Então, o cliente ele precisa ver valor em até 30 dias dentro da sua solução. E eu acho que um grande salto é transformar a CS em um canal de vendas de upsell também. A meta de 2026, 30% da nova receita deve vir da base atual. Isso é uma meta que eu olho e, obviamente, você tem que entender se tem ali, né, opções de upsell dentro do seu produto, funcionalidades, etc., que a gente pode fazer lá dentro. Mas eu sempre enxergo que a sua própria base, ela tem que, além de você reter ela, você expandir ela também. O que eu trouxe para vocês que eu falei que eu ia passar do próximo insight, do próximo slide, é que ano que vem a mídia paga ela vai ficar 12% mais cara. E há uma estratégia legal é você integrar essa arquitetura de receita dentro do seu funil de mídia paga. Então, integrar isso dentro do seu fluxo de campanha de tráfego, seja o que for. A gente costuma fazer muito isso aqui dentro da PEN. A gente consegue retroalimentar os próprios veículos com o dado do MQL, por exemplo. Então, se a gente está rodando anúncio em Google, Meta, LinkedIn, mandando para uma LP, se o cara não converte, ele volta no remarketing. Se ele converteu, o formulário vai definir se esse cara é ruim ou se ele é bom. Na hora que ele é bom, a gente consegue mandar os dados desse cara de volta para um servidor e ele volta via API. Geralmente, só isso aqui tende a reduzir o seu custo até em 3, 4 vezes. Só essa estratégia de você retroalimentar os veículos com dado do cara qualificado. Você não precisa ter uma estrutura muito grotesca para você conseguir fazer isso. Eventualmente, um CRM de entrada, você já consegue devolver esse dado de volta e isso reduz o seu CAC para 2026. Isso deveria ser uma estratégia que vocês já estão planejando. E, obviamente, anúncio é algo também que a gente negligencia muito, principalmente falando em canal de mídia paga, quando a gente está falando só de marketing, tá? E aí a gente tem N fatores aqui que a gente pode utilizar, mas trazendo o tópico de arquitetura de receita junto com performance, isso aqui funciona muito bem, beleza? Deixa eu pular o slide aqui, deixa eu só limpar. Boa, maravilha. Vamos lá. RevOps aumenta a eficiência ou valuation? O investidor pergunta qual canal traz mais LTV e menos churn. Você consegue responder? Uma coisa que eu estava falando ali com o Felipe, Felipe, qual que eram as métricas que você olhava, qual que era o dash que você olhava na sua frente lá no Conta Azul? Vocês tinham, era muitos dashes que você tinha e qual que você olhava? Cara, isso é uma loucura, né?
A gente, na Conta Azul, chegou um momento que a gente perdeu completamente o controle de olhar para tudo, cara. Eram muitos dashes, dezenas de dashes no Looker, que a gente ia criando visões, aí, putz, aí eu pedia alguma coisa, aí criava um dash, aí o líder de produto pedia outra coisa, criava outro dash, aí marketing pedia outra coisa, criava outro dash. E aí vai ficando uma loucura, né, cara? Porque você acaba tendo métrica demais, gerando complexidade demais e não conseguindo nem navegar em toda essa complexidade. Então a gente começou a unificar coisas, simplificar coisas, né? Mas além disso, de simplificação, ainda eram muitas métricas. E aí a analogia que eu faço é aquela sensação, depois vocês até procurem no Google aí, a foto de um cockpit de um Boeing 787. Cara, quando você olha para aquele cockpit, é um milhão de botão, de alavanca, de medidor, e aí você fica sem nem saber o que fazer, né? Como é que você navega nessa complexidade? E aí eu sempre bati nessa tecla, cara, do, do, do dashboard do Fusca, né, cara? Tem ali 6 coisas: tem velocidade, contador de giro, nível de combustível, temperatura do motor e acabou. São aquelas coisas básicas que você precisa ter num painel de Fusca. Então, assim, quais são as coisas básicas da tua operação? Que no nível aqui de gestão mais high level, você precisa olhar para você já ter o cheiro de onde está o problema. Então, seguindo o funil, obviamente, você vai olhar para número de leads ou número de MQLs. Eu sempre preferi MQL, porque lead é uma métrica meio fraquinha. Né? Em venda, você vai olhar para conversão, você vai olhar para resultado, seja número de logos ou número de clientes e MR que você traz, né? Receita que você traz para aquilo. Em onboard, você vai olhar para número de clientes que ativou. E em ongoing, né? Depois do onboard, ali, CS mesmo, você vai olhar ou para retenção ou para churn, que no fim das contas é a mesma coisa, né? O tanto que você reteve ou o tanto que você perdeu. Então, assim, se você olha para essas métricas muito básicas, você já começa a identificar problemas e onde atacar. Aí você entra ali e fala, pô, meu churn tá alto pra caramba. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí você abre a estrutura de churn, de CS, e vai ver por que seu churn está alto. Ah, minha conversão em vendas está muito baixa. Abre o funil todo e vai ver cada fase do funil para ver onde está o gargalo. Mas se você não tiver essa visão de painel de Fusca, quais são aquelas North Star Metrics de cada área e o que é mais importante de medir, cara, você acaba se perdendo na complexidade de muito dado e muita informação, e aí você às vezes está tratando problemas que não são problemas reais, porque você não chegou na causa raiz. Né? Então, eu acho que essa provocação é boa, de que menos é mais, e depois você vai abrindo a partir de uma visão mais simplificada. Legal, muito bom, muito bom, muito bom. Legal. Eu tinha essa dúvida, dúvida era pessoal mesmo. Roadmap de implementação. Aqui a gente vai deixar uns próximos passos para você já conseguir já desenvolver agora no final do quarto de 2025, imediato. Eu acho que um bom caminho é você definir final, fazer a definição final, né, das metas numéricas e orçamento do ano que vem. Tanto para marketing, vendas e afins. E 2026 é fazer esse setup das ferramentas. Na minha opinião, o planejamento estratégico já tem que ser feito lá em outubro. Então, se você está fazendo agora, já está atrasado, tem que correr. O ideal, se você já fez, é agora revisitar. Falando especificamente de receita e arquitetura de receita para o ano que vem, o ideal é você olhar isso como um setor só. E janeiro de 2026, ou agora mesmo, já fazer o setup das ferramentas e unificação dos dados. Se você não tem ainda o seu CRM, eu gosto de separar CRM sempre em três, né? Marketing, vendas e conversacional. Que aí eu coloco em, pô, marketing, a parte comercial e a parte de CS. Se você não tem essas três ferramentas ainda integradas, né? O dado passando bem fluido por ela, é hora de você começar a cuidar disso agora. Em fevereiro de 2026, ou ainda esse mês, ou janeiro, você ir com essa nova arquitetura e rituais de gestão, o invite recorrente na agenda de todo mundo. Isso aqui já é um roadmap. Obviamente, isso aqui é bem amplo, né? Tem vários estágios de companhia que você pode enxergar, mas é algo que a gente enxerga como geral, né? Um roadmap de implementação básico. Tá? E a previsibilidade ela vai vir da harmonia dos três setores. Então, quando o RevOps, né, remove o atrito e une as pontas, o crescimento deixa de ser esforço e vira consequência natural do fluxo. Todos esses slides aqui, que tem até umas páginas a mais, a gente vai fornecer para vocês lá no grupo do webinar, tá? O PDF, vocês podem entrar lá e dar uma olhada. Lá vai ter algumas tabelas também por nível de MRR, aonde você acha que, pô, aqui seria legal implementar RevOps? Não, o que que eu posso fazer nessas ações práticas por níveis de MRR? A gente vai liberar esse slide para vocês lá, tá? E eu enxergo que, assim, a integração desses três setores é algo muito negligenciado no Brasil. Tem um livro que eu gosto muito, que é Arquitetura de Receita, né? Que, pô, esse livro, para mim, é a Bíblia dos fundadores de SaaS, que eles, necessariamente, eles se intitulam como isso, que, para mim, eu já li algumas vezes e eu acho incrível, que é basicamente uma Bíblia mesmo para você entender fazer arquitetura de receita. Felipe, você tem uma dica final aí, para a galera aplicar?
Cara, adoro esse livro, inclusive ele está ali atrás, ele até parece uma bíblia mesmo, tão grande que ele é. Legal. Mas, Bitcoin cara, atrás e o livro. Muito bom. pois Eu é. adorei. Cara, eu gostei dessa palavra aqui que você usou, harmonia, deixando só uma fala final aqui para a gente abrir para perguntas. Cara, eu acho que assim, a maior alavanca de crescimento que eu vi na minha carreira não foi mídia, não foi contratação, não foi ferramenta. Sempre foi alinhamento, né? Então, RevOps, cara, no fim das contas, não é sobre otimizar canais, é sobre transformar a empresa num sistema que aprende e que melhora toda semana. Então, esse tema de toda semana também é importante, porque você tem que dar cadência, tem que ser rápido, né? Então, voltando aqui para o nosso tema, né? Cara, se você quer ter previsibilidade em 2026, eu acho que tem que começar pelo básico, que é um processo que todo mundo respeita, dado que todo mundo confia e que gera alinhamento. Então, eu acho que é muito por aí, assim que a gente constrói a espinha dorsal de uma estrutura de receita com qualidade. Né? E se você não tem donos para todo mundo dessas áreas, se você não tem time de RevOps, não tem problema nenhum. Pensa nas áreas e nas responsabilidades como funções e não como cargos, porque aí também facilita muito o desenho dessa jornada do cliente de entrega de valor. E lembrando que eu falei lá no início que não existe negócio de receita recorrente se você não entregar valor recorrente. Acho que é isso. Eu sei que você tem mais um slidezinho aí, depois a gente vai para as Boa. perguntas, não é isso? Isso mesmo. Vamos lá. Bora. Pessoal, quem quer o link do grupo também, a gente vai encaminhar também na comunidade. Você pode escanear esse QR Code que está aqui em cima, que você entra na comunidade, e aí você consegue ter acesso lá também. A gente vai encaminhar, mas também o João, depois o João manda o link do grupo aqui, quem quiser entrar no grupo só do webinar, tá? E também aqui, só para finalizar no final, se você quer ter um diagnóstico one-on-one com o nosso especialista sobre seu funil de arquitetura dentro da mídia paga, ou até mesmo fazer uma estruturação de go-to-market para você já ir pensando em RevOps dentro de alguma solução nova, ou você escaneia esse QR Code aqui, a gente tem vagas limitadas em dezembro aqui dentro da PEN. Para quem não sabe, a PEN é uma empresa de professional services voltado para aumento de receita, RevOps para SaaS. Você pode escanear ou comentar diagnóstico aqui embaixo, que a nossa especialista vai entrar em contato ativamente com você. E a gente faz um ano-a-ano, um diagnóstico pessoalmente mesmo dentro da sua operação, entender como que está estruturado seus funis de mídia paga hoje, tanto seu CRM quanto sua mídia, tanto seus criativos. E lá dentro a gente consegue fazer um acompanhamento mais próximo. Fechou? Galera, vou fechar aqui minha tela, a gente vai liberar o Felipe mandou aqui, ó, livro Revenue Architecture do líder Union Design, que se chama Jaco van der Croo. Isso aí, isso mesmo, boa, Felipe. Galera, vamos lá, eu vou fechar minha câmera. Ô, João, você consegue liberar o mic de todo mundo aí? Caso alguém tenha pergunta, a gente vai liberar para um Q&A, vocês podem perguntar tanto para o Felipe quanto para mim. Acho que já tá liberado já. Já tá liberado, quem quiser desmutar, fiquem à vontade. Fala, Gabriel. Felipe, parabéns demais, cara, por deixar o ouro aqui, viu? Sendo sincero, acho que foi bem bom. É, Felipe, só uma dúvida, cara, não sei até onde você pode compartilhar, mas pode dar alguma dica de como que vocês faziam o programa de indicações lá no Conta Azul? Ou coisas que deram certo, ou que não deram tão certo assim, por favor? Tá. Cara, na Conta Azul, primeiro, Michael, obrigado aí pela presença, pela pergunta. Cara, na Conta Azul a gente tinha um programa de parcerias, tem um programa de parcerias muito bem estruturado, né? O que a gente aprendeu ao longo dos anos, cara? Que existe uma categoria de profissionais, que são empresas de contabilidade, né, contadores, e também de BPOs financeiros, que, que têm que, que tiram valor da nossa solução também, que é um valor de produtividade. Tá? Então, a gente chegou à conclusão que a vida do contador ela é muito dificultada quando o cliente dele não se organiza, não tem as finanças organizadas. E o nosso produto na Conta Azul, que é um RP para gestão financeira, organiza as finanças. Né? Então, aqui, quem já foi empresário, ou tem algum empresário na família, já viu o que acontece no fim do mês. Chega lá aquela papelada, um monte de nota fiscal, um monte de canhoto de todos os boletos, todos os pagamentos ali de cartão, pega aquele monte de papel, coloca no malote, manda para o contador, no motoboy. O contador pega aquele monte de papel e vai lançar tudo na mão para fazer fechamento contábil e apurar os impostos. Então a gente descobriu que, além do benefício que a gente entrega para o nosso cliente, tem uma outra categoria, que é o contador, que se beneficia muito. Porque quando já está tudo estruturado dentro do sistema, não tem papelada, não tem erro humano. O cara clica um botão e faz o fechamento contábil. Então, o que a gente fez? A gente estruturou um programa de parcerias para os contadores, que entrega uma série de benefícios. A gente organizou isso, né? Então, tem benefício de receita, ele ganha comissão, ele ganha preços mais acessíveis, tem um benefício de cliente, ele ganha mais cliente,
A gente ajuda ele a ganhar cliente, ter um benefício de produtividade, né, que é ele fazer o trabalho dele mais rapidamente, ter um benefício de inserir na comunidade, né, e trocar melhores práticas com outras empresas de contabilidade, ter um benefício de capacitação. Então, a gente ajuda esse cara, treina esse cara, disponibiliza curso, por aí vai. Então, tem uma série de coisas que ele extrai desse programa de parcerias, né? E, e acaba tendo mais sucesso no negócio dele. Bom, e o que para a Conta Azul é legal? Em média, no Brasil, cada empresa de contabilidade tem 115 clientes. Então, ao invés de eu vender de um em um, que é um trabalho de formiguinha que vai demorar muito tempo e ter muito custo associado, eu posso vender de 115 em 115, ou de 10 em 10, ou de 20 em 20, ou de 50 em 50. Então, a gente achou um caminho de ganha-ganha, de gerar benefício para o parceiro e gerar um crescimento muito mais acelerado com mais qualidade. Porque o parceiro, a gente, ao invés de entregar só produto, a gente também está entregando serviço, porque a gente está capacitando esse parceiro que acaba fidelizando melhor o cliente. Então, assim, só para você ter uma ideia de quão representativo isso é, na Conta Azul, 60% dos clientes vêm pelo canal de parcerias, 50% do ARR vem do canal de parcerias. Então, ele já passou o canal de venda direta, né? Então, assim, você me fez uma pergunta sobre indicação e eu estou te falando aqui de parcerias, que no final das contas é indicação. Então, o que eu te provoco aqui a pensar, Michael, e para todo mundo que está aqui cara, existe algum caminho de acelerar crescimento com parcerias estratégicas, seja na recomendação de referral, né, de falar, cara, cliente, indica alguém e ganha algum benefício, seja parceiro, traga alguém e ganha algum benefício, que traciona o seu negócio mais rapidamente, provavelmente existe, tá? E aí eu deixo aqui, cara, uma recomendação, tem, tem a Juliana Turbino e a Nara Vaz, que elas escreveram um livro que chama Ecossistema de Parcerias. E elas, inclusive, para quem tiver interesse, elas fazem uma imersão, normalmente é em São Paulo, tá? Eu já fiz essa imersão, fiz no ano passado, quer dizer, fiz esse ano, que é bem legal, ali, fim de semana, que para quem está querendo estruturar isso com mais velocidade, eu acho que vale bastante a pena. Se não, compra o livro, que eu acho que tem bastante insight ali legal também, conectem com elas e troquem ideias. Tá? E, obviamente, eu também estou super à disposição. É isso mesmo, é um método Octo. Isso aí, Vitor. Galera, podem desmutar e Valeu. trazer mais perguntas. Bom, boa tarde já, né? Acabou de virar. Parabéns, Gabriel. Parabéns, Felipe. Tenho te acompanhado aí também nas redes sociais. Foram insights realmente muito valiosos. A gente tem visto que os conteúdos estão também, muitos conteúdos ruins por aí. Esse foi um conteúdo muito valioso. Vou bater de novo na tecla do ICP, porque eu acredito que o ICP é igual cabeça de bacalhau, sabe? Todo mundo fala e pouca gente viu corretamente. Então, Felipe, assim, o que mais você pode dar de dicas? Porque, como eu coloquei ali, você até respondeu, mas muita gente falando de CP e às vezes fala algumas coisas que, por exemplo, a gente é uma early stage, já tem clientes pagantes e tal, mas você definiu em early stage, o ICP tem esse número de funcionários, esse faturamento, às vezes não funciona e acaba frustrando as pessoas, entendeu? Então, o que mais você pode dar de dicas de CP, além do que você já deu, ou para uma early stage, ou para uma, enfim. Ô, Éder, cara, a primeira coisa assim é não se torture ou se mate com o que você não sabe. O que você não sabe, cara. Sacou? Não tem jeito de você saber o que você não sabe. Talvez em algum momento você vai descobrir que fala, caramba, eu não sabia esse negócio, agora eu sei, né? E tá tudo certo. Eu acho que na jornada de maturidade da companhia, as coisas vão ficando mais claras, né? No início, você começa como hipótese, desenvolve um produto, eventualmente faz um MVP, valida com alguns clientes e fala, pô, esse produto parece que é legal, vou desenvolver esse negócio, né? E aí você vai desenvolvendo, vai pivotando, vai entendendo que aquilo que você achava que era verdade não é verdade, né? E talvez você tenha que fazer alguns ajustes de rota. Então, assim, cara, eu acho que você tem que se satisfazer com aquelas coisas que você sabe que você consegue validar em dados. O que você não sabe, não sofre com isso, mas vai tentar aprender, né? Então, cara, você tem dados ali demográficos, né? Você vai falar, cara, segmento da indústria, tamanho da empresa, número de funcionário, perfil de faturamento, cara, enfim, qualquer tipo de dado que você consegue tangibilizar, e tem dados comportamentais, né?
cara, o que que esse cara faz, o que que é importante para ele, como que ele usa, qual que é o problema que ele está naquele momento que ele está. Então, assim, quanto mais você conseguir enriquecer seu ICP de coisas que você vê que realmente se valida em conversão e em retenção, melhor. Agora, o que você não sabe. E você vai aprender ao longo da vida e seu produto vai se desenvolver também ao longo da vida. Então, eu sempre gosto, cara, assim, coisa que normalmente a galera faz e essa é só a parte do problema é fazer a pesquisa de marketing, entrevistar a gente e falar, putz, meu ICP é isso aqui. Só que você tem que validar o ICP todos os dias. Você valida o ICP com venda e com retenção. Para quem que você consegue vender, quem que converte mais e quem que retém mais. Então, cara, pega os seus clientes, primeiro, pega o seu funil, o que está chegando de lead, segmenta ele em perfis de clientes diferentes. Que aí você vai falar, cara, por segmento, por tamanho, por faturamento, por número de funcionários, o que foi importante para a tua empresa, para a SuperSign. Cara, depois você olha para a sua base. Quem que está ficando comigo, quanto tempo que eles estão ficando. Segmenta essa mesma galera. E aí você vai ver conversão e retenção dessa galera, sacou? E isso vai te dar um norte muito mais claro. E aí você aprofunda. Cara, por que que cara de comércio está saindo da minha plataforma? Por que que o cara acima de 50 funcionários está saindo da minha plataforma? Será que depois que ele cresce e passa de um momento, ele para de fazer sentido ou não? E aí, cara, você vai. Pô, vou dar um exemplo aqui que me veio aqui agora falando disso, que eu acho que é bem legal. E aí eu vou me delongar aqui um pouquinho, tá? Na Pipefy, cara, a gente chegou num momento, a gente vendia pra caramba para empresas SMB, empresas pequenas, tá? A gente segmentava na Pipefy empresas por número de funcionário. Por que a gente segmentava por número de funcionário? Porque o nosso modelo de precificação era por assento. Então, cada usuário lá que tinha uma licença da Pipefy, ele precisava pagar $30, tá? Vamos simplificar aqui. Então, a gente fazia de 1 a 10 funcionários, de 11 a 50, de 51 a 200, de 201 a 500, de 501 a 1.000, de 1.001 a 5.000, 5.001 a 10.000 e acima de 10.000. Então, a gente tinha todas essas quebras aqui. Tá? A gente começou a perceber, primeiro, né, tinha uma visão do founder de mover para o segmento enterprise, e o produto estava cada vez mais maduro em termos de governança e de complexidade para atender empresas maiores. Então, a gente tinha contrato de milhões com empresas de telecom, com banco e tal, por ano, né? E tinha contrato, cara, de $1.000 no ano para empresas menores. E aí o founder começou a falar, cara, a gente quer ir para enterprise, e aí a gente começou a perceber que acontecia um problema nas empresas menores, que elas paravam de crescer e acabavam churnando, e teve o dia que o founder chegou e falou, cara, abandona a SMB. Não quero mais vender para SMB, eu era o diretor de vendas. Eu quase que caiu, os poucos cabelos que eu tenho na cabeça, quase que caiu tudo no chão. Cara, o que eu falei, putz, ferrou, cara. Como é que a gente vai abandonar a maior parte dos clientes que a gente vende, a maior parte da receita que a gente tem, o maior volume de lead de MQL que chega? E aí eu cheguei à conclusão, cara, e fui investigar, né? Por que que esses caras pequenos estão churnando ou estão parados de crescer? E aí eu cheguei à conclusão, cara, olhando para dado, que depois que eles chegavam em mais ou menos 10 usuários, eles não compravam mais. E aí eu fui entrevistar esses caras, velho. Fui conversar com o cliente. O que está acontecendo, cara? O que os caras falaram? Velho, chegou em 10 funcionários. Primeiro, né? Pipefy é animal. O produto é foda, velho. Realmente o produto é bem foda. Só que o Pipefy ele vai crescendo desorganizadamente dentro da empresa. Porque todo mundo começa a criar o workflow, começa a criar novas soluções e vão entrando novos usuários. Quando chegava 10 usuários, é $300, cara. $300 são R$ 1.800. R$ 1.800 você paga um funcionário. E aí esses caras chegavam numa empresa pequena, né, que tem ali 15, 20 funcionários, fala, cara, eu prefiro ter mais um funcionário ou ficar pagando um software de licença. Cara, sempre os caras iam para funcionário. Aí a gente mudou nosso sistema de precificação para esses caras. Ao invés de vender assento, a gente vendeu um pacote até 50. Até 50 funcionários você usa ilimitado. A gente começou a fazer isso com $450, cara. A gente aumentou nosso ticket, melhorou nossa conversão, mas tirou a dor que o cliente estava tendo, que era de crescer. Porque quando ele começava a crescer, ficava muito caro e ele não tinha controle desse budget. E ele não queria, ele queria ter controle do budget. Então, assim, por que eu estou contando essa história, cara? Porque às vezes você vai descobrir ao longo da tua jornada que o problema não é o ICP. O problema é a forma como você está posicionando para ICP, por exemplo, aqui uma estratégia de preço. Né? Então, a gente chegou à conclusão que a SMB era ICP, só que o preço, da forma como a gente estava cobrando, estava penalizando ele. A gente passou a cobrar de outra forma, ficou super saudável essa base. Né? Então,
E no Enfim. fim, desculpa, mas e no fim, o custo da ferramenta é a mesma, porque o cara não vai saltar de 10 para 30 funcionários, né? Nossa, sensacional esse insight, Gabriel. Só terminando. A gente está meio que fazendo algo assim na SuperSign, porque o mercado de assinatura digital sempre foi por usuário. Veio o modelo americano, a DocuSign, e a gente tem fechado muito clientes que a gente mudou a forma no Brasil, a gente está vendendo por volumetria, por quê? Porque o cara ter 10, 20 ou 50 funcionários não impacta o tanto de contratos e documentos que ele vai enviar. Então, diferente talvez de um CRM Total. que gere volumes, né? Mas, pô, sensacional, obrigado. Legal. Tá, galera, a gente tem mais uns 6 minutinhos. Quem tiver perguntas, podem trazer aí. A gente tem 15 minutos de Q&A. Quem tiver mais dúvidas, podem tirar. Opa, boa tarde, tá me ouvindo? Estamos Sim, sim, estamos te Vitor. ouvindo. Boa, fechou. De primeiro, parabéns pelo conteúdo, turma, de muito valor. Eu queria entender de forma bem breve, ainda dentro dessa questão de ICP. Eu tenho alguns clientes, por exemplo, que eu atuo de forma direta ali, e em algum desses casos, por exemplo, a gente nota que tem uma dificuldade de apresentar para o proprietário que diferentes segmentos, de repente, têm diferentes ICP. Então, não é porque ele necessariamente vende algo no geral assim que vai resolver as mesmas dores, etc. No seu caso, Felipe, da sua percepção, é fundamental a gente ter uma diferenciação de segmentação e para cada segmento o que esse produto vai resolver de dor, perfil, etc. Ou quando a gente está na estruturação de uma empresa do zero, a gente abre a boca do funil e vê o que que dá. Ô, Vitor, depois você até me ajuda aqui, tá, Gabriel? Mas, cara, coisas que eu aprendi. E aí vou começar com o exemplo, depois eu te explico aqui o porquê disso. Na Conta Azul, cara, a gente especializou nossa operação de vendas por canal e por segmento. Então, o que a gente fez? Os SDRs, a gente especializou por canal de marketing. Então, cara, o cara que vem do canal orgânico ia para uma galera, o cara que chega no canal direto, outra galera, o cara que vem do canal receptivo, outra galera, o galera que vem de social é outro SDR, e a gente especializou playbook para cada um desses caras, porque a gente entendeu que o nível de maturidade que esses leads chegavam era muito assimétrica, né? O cara que veio pelo canal direto, que chegou lá no Google e pesquisou ERP Conta Azul, ele já tem um nível de entendimento de que ele quer conta azul muito mais alto do que o cara que viu um vídeo no TikTok falando de sistema de gestão financeira e ele nem conhece conta azul ainda. Então, a gente especializou playbook de SDR por segmento. Para os AEs, que conecta mais com a tua pergunta, a gente especializou os AEs por segmento. Então, tem AEs que vendem só para indústria, tem AEs que vendem só para comércio, tem AEs que vendem só para serviço. E dentro disso ainda tem algumas quebrinhas, mas só para simplificar, os AEs são os vendedores, tá? São os closers ali. Bom, por que a gente fez isso? Porque a dor do cliente é muito diferente de um cliente de serviço para um cliente de comércio, por exemplo. A operação de uma empresa de serviço é muito diferente da operação de comércio. E o produto, a forma como você usa o produto também vai ser diferente. Então a gente percebeu que, e são ICPs diferentes. Então a gente percebeu que especializar a nossa operação trazia uma conversão muito maior. Então você tem que ter clareza que às vezes ICP não é um, são alguns ICPs, porque o seu produto tem módulos, tem funcionalidades diferentes e que atende uma variedade maior. Agora, como que você quer especializar a sua operação para atender esses caras, aí vai depender da diferenciação que um tem para o outro. E a gente percebeu que isso aumentou muito a conversão de vendas. E na parte de CS, a gente também especializou playbooks, são 7 playbooks diferentes para empresas de segmentos diferentes. Tanto playbooks de onboarding quanto playbooks de ongoing. Né? E aí o time também é especializado, porque como o RP é bem complexo, é difícil você esperar que todo mundo do seu time vai saber fazer tudo com muita qualidade. Então você especializa, né? Igual jogador de futebol, tem o lateral direito, tem o atacante, tem o meio-campo, cada um especializado na sua função. Né? Então, não sei se respondi a tua pergunta, se o Gabriel quiser complementar, É, mas
Vai Vou lá. complementar aqui rapidinho, Felipe. Eu já vi um caso, eu falo que a PEN é um laboratório de SaaS, né? Então tem muito SaaS aqui dentro e eu já vejo como, o que funciona e o que não funciona. Eu já vi um caso específico aqui dentro, um só não, já vi vários de executivos de growth que entram na companhia e só de separar os melhores leads para os melhores closers, a gente tem um aumento de taxa de conversão muito alto e isso melhorar muito a receita no final. Geralmente a gente costuma fazer, né? O Felipe deu exemplo ali por canal. Lead scoring também é uma boa, né, Felipe? Então, pô, você fazer uma pontuação de cada perfil de lead, e aí vai da gamificação que você quer fazer, né? Então, pô, tem vendedores que eles são mais carnívoros, então, pô, às vezes um cara que ele é mais frio, né, e ou pelo canal, como diz o Felipe, ou pelo lead scoring, você joga para esse cara mais carnívoro, e tem vendedores que são mais herbívoros. Então, o Google, por exemplo, que é um canal muito intencional, você joga esse lead pro cara mais herbívoro, entendeu? E aí tem gamificação também de, cara, o vendedor que está tendo uma taxa de conversão maior, ele ganha os melhores leads. A SDR que está tendo uma taxa de conversão maior, ela ganha os melhores leads e assim por diante, tá? Então isso é uma boa separação de perfil de lead para a gente encaminhar para dentro do setor comercial e fazer essa redistribuição lá dentro do CRM. Total. Fechou? Belo complemento. Beleza? Galera, as redes sociais do Felipe estão aí. Eu agradeço vocês, muito obrigado. Caso vocês tiverem alguma dúvida, o Felipe pode encaminhar lá via Instagram, LinkedIn, caso seja de boa por você, tranquilo? Com certeza. Coloquei aqui justamente para isso. A gente pode continuar a conversa por ali. E, galera, obrigado. Foi um super prazer. Obrigado pelo convite aí, Gabriel e João, turma da PEN. Pô, sempre gosto muito de estar nesse ambiente aqui de troca, porque é sempre um aprendizado mútuo, né? Então, putz, contem comigo aí. E eu estou cada vez tentando ser mais ativo nas redes sociais para compartilhar um pouco de conhecimento, um pouco de experiência, alguns exemplos também. Então é isso, Valeu, galera. Felipe. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado, viu? Até mais. Valeu, tchau, tchau.